Temos recebido muitas dúvidas sobre retirada de tripé. É um assunto muito comum dentro da fotografia 360 graus e eu quero trazer aqui para vocês um pouco de como a gente faz. Se você seguir passo a passo essas instruções que eu vou te passar agora, você vai ter dois métodos fantásticos, prático, rápido, para que você tenha a assertividade na hora de retirar o tripé e deixar a tua panorâmica muito mais linda, muito mais atraente e que com certeza vai impactar muito mais o teu cliente. Bora para a tela? O que é o tripé? É toda essa base que fica aqui embaixo, ó, que a gente está visualizando aqui embaixo, na fotografia, numa panorâmica, né? Essa panorâmica já passou por alguns processos de edições. O primeiro processo foi de correção de cores no Lightroom. Depois da correção de cores do Lightroom, nós fizemos a costura dela através do PTGui. E chegamos até aqui com a retirada do tripé, onde a gente já fez alguns pequenos ajustes de cores na iluminação, e aí precisa, para que essa panorâmica seja uma panorâmica assim extremamente aceitável dentro do mercado comercial com uma qualidade interessante, é retirar essa base aqui. Então, existem duas formas da gente retirar o tripé. A primeira forma é usando as ferramentas nativas do próprio Photoshop, que consiste em Ctrl J, ou seja, duplicando a camada. Aí você vai vir aqui em imagens, rotação da imagens, virar a pintura verticalmente. Dá um clique aqui, essa imagem vira nesse formato, ou seja, ela está de ponta cabeça. Feito isso, você vai vir aqui em filtros, distorção, coordenadas polares. Ativou a coordenadas polares, ele vai abrir aqui, ó, retangular para polar, que é o que nós precisamos nesse momento. E você dá um OK. Isso daqui você consegue automatizar criando actions dentro do Photoshop, tá? Então tá aqui, nós já temos aqui a imagem com o tripé no chão. Feito isto, você pode usar o laço, você pode usar aqui, eu gosto de usar aqui essa ferramenta de seleção, tá? Então eu coloco aqui, aperta só a letra M, já seleciono ela aqui. Feito isso, ele vai ativar aqui para nós a parte aqui da inteligência artificial do Photoshop, preenchimento generativo, você dá um clique nele aqui e gerar. Aí você aguarda a mágica acontecer pelo próprio Photoshop. Isso são ferramentas nativas. O teu Photoshop tem essa funcionalidade, tá? Então é bem interessante. Aqui, nesse cenário, esse estilo de piso é tranquilo para a gente fazer a retirada. Se fosse um piso que tivesse mais linhas, mais informações, aí ficaria um pouco mais complicado. Por quê? Nós temos aqui a imagem 100% baulada. Então nós não conseguimos editar de uma forma diferente se tiver linhas aqui, porque vai ficar tudo baulado. Então a inteligência pode ter um pouco de dificuldade para acertar esse processo. Fizemos essa parte, você vai unir aqui as duas camadas no Ctrl E, você vai voltar aqui em filtros, você vai vir aqui em distorção, coordenadas polares. Em coordenadas polares você vai aqui de polar para retangular e vai dar o OK. Ele vai desfazer o processo, ou seja, voltar essa panorâmica de ponta cabeça. Temos ela aqui já de ponta cabeça. Feito isso, você volta aqui em imagens, rotação da imagens, virar a pintura verticalmente, ou seja, você está desfazendo o processo, trazendo a panorâmica ao processo normal. Ctrl E para unir aqui as layers e aqui você tem a panorâmica prontinha já editada, sem o tripé, sem aquela base que estava aqui. Estou desfazendo todo o processo, voltei na panorâmica aqui original inicialmente. Feito isto, este é o segundo formato que a gente pode usar para fazer a retirada do tripé. Porém, este você vai precisar de um plugin que eu já vou te mostrar. O processo é basicamente inicial, é o mesmo, é o Ctrl J, dupliquei a camada. Porém, aqui a gente já vem direto em filtros. Aí o plugin que você vai procurar aí é o Super Cubic V2. E aí você vai vir aqui no 1, vai aplicar ele. Qual que é a vantagem desse plugin? Ele divide a panorâmica ao meio, mostrando o teto e mostrando o chão, ou seja, o nadir e o zenith. Você dá o OK. Já vou te explicar o porquê de duplicar a camada aqui. Vai fazer total sentido para você através
do momento que você conseguir fazer a visualização aqui seguinte. Vamos deixar ela seguir aqui, só um momento. Pronto, panorâmica virada. Nós temos aqui, olha só, a gente consegue pegar aqui a sombra, o tripé e a parte do Zenith aqui tá tudo ok. Então vamos lá. Aqui eu vou usar essa ferramenta aqui, a ferramenta de laço poligonal. Então eu vou circulando aqui em volta, lembrando que é sempre importante você pegar um pouquinho de informação ao redor, para que a hora que a inteligência artificial for fazer a correção, ela identificar esses pontos de falha que você quer retirar aqui, ó. No caso aqui ainda, ó, ficou um pouquinho faltando aqui um pedacinho da sombra. Então eu vou apertar aqui no Shift e vou auxiliar aqui a ferramenta a fazer um aumento. Olha lá, prontinho, a sombra aqui também já feita. Preenchimento generativo, ativo ele. Aqui eu posso dar um comando, mas em 99% dos casos a inteligência artificial acerta sozinha, ou seja, você não precisa colocar nenhum tipo de descritivo aqui para que ela faça essa retirada do tripé e das sombras existentes ali na imagem. Prontinho, tripé e sombra retirada com bastante tranquilidade. Aqui você pode até dar uma olhada nas outras possibilidades. Ele te dá 3 possibilidades diferentes aqui de retirada. Você pode visualizar aí qual que melhor se enquadra. Eu vou ficar com a primeira versão. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou unir essas duas camadas aqui. Ctrl E, já uni. Vou voltar aqui no filtro, Super Cubic Reverse. Poxa, mas daí você pode estar se perguntando, aqui nesse assunto aqui, olha aqui que interessante, o porquê que nós temos que duplicar. O Super Cubic, a hora que você vira, ele elimina o que ele não está vendo, ou seja, ele mantém somente o teto aqui, que é o Zenith, e mantém a parte de baixo, que é o Nadir, onde nós estamos visualizando na informação aqui anterior. Olha só, nessa parte aqui, então a gente consegue visualizar o chão e o teto. Aqui é a mesma coisa, só que daí o que acontece? Ele elimina essa parte de baixo da fotografia. Quando você der o OK, ele vai voltar na posição anterior da imagem, só que ele vai ficar com uma abertura. Por isso que é extremamente importante você fazer aqui a duplicação da camada. Isso vai fazer com que você tenha a panorâmica preenchida aqui da forma correta. Vamos abrir ela aqui para a gente ter essa visualização. Aqui, ó, já não temos mais o tripé. Porém, olha aqui que interessante, ó. O buraco que ficou no meio e o tripé no chão da panorâmica que estava aqui na parte de baixo. Aqui, tendo as duas camadas, Ctrl Shift E, você une essas duas camadas e você tem a panorâmica pronta. Poxa, mas é muito demorado, leva muito tempo para fazer todo esse trabalho, não é interessante para mim usar porque eu vou perder muito tempo. Você pode otimizar esse processo, voltei aqui na panorâmica original, fazendo as actions. Então você vai lá no F9 e você vai criar actions para esse tipo de situação. No caso aqui, eu já criei, então eu não vou fazer novamente, mas é só você clicar aqui em mais, você vai dar o nome da ação, você vai vir aqui e colocar em qual botão que você quer ativar essa ação e vai fazer todo o processo. O que eu aconselho? Dentro do Super Cubic, você cria a primeira ação. No caso aqui, eu criei o F2. No F2, apertei aqui, ele vai duplicar a camada e vai aplicar o Super Cubic Reverse, que é a versão 1. Ou seja, ele vai duplicar e vai virar a panorâmica ali para a gente fazer a extração do tripé. E aí essa primeira action se encerra para mim. A partir dela, eu vou manualmente fazer a retirada do tripé. Você pode fazer também essa retirada através da automatização. Eu prefiro fazer desse formato que eu estou fazendo aqui, porque daí eu tenho um pouco mais de controle no que vai estar sendo eliminado e a área total que ele vai estar sendo usada para retirar o tripé. Feito isso, ativo aqui, beleza. Então assim, é até interessante que você consegue visualizar se ficou alguma falha, alguma imperfeição, alguma coisa no chão, de repente uma sujeirinha, uma linha que de repente possa ter ficado torta ali na hora da costura, você consegue visualizar aqui neste momento. Então tá aqui a imagem. A partir daqui, o que eu tenho? Uma segunda action. Essa segunda action minha aqui, eu deixei ela aqui no F4, que ele vai fazer o quê? Unir as duas camadas e ativar o Super Cubic 2, que é o reverse, e vai depois unir as camadas. Então aqui eu aperto o F4, ele
faz todo esse processo para nós. Automaticamente você cria aí um mecanismo de produção da retirada do tripé com bastante velocidade, onde você vai levar no máximo 1 minuto, até menos, com essas duas actions aqui. Então ela é bem prática para isso. E aí se você quiser fazer em lote, também dá para você fazer em lote. Porém, pode ser que você tenha alguns erros de retirada do tripé no chão aí, deixando algum objeto, alguma coisa não desejada. Nesse caso aqui, já temos aqui a panorâmica pronta, já fiz toda a parte de correção de luzes, cores, iluminação e exposição, e aí ela está pronta já para ir para um projeto de realidade virtual com uma qualidade aí bem interessante, uma qualidade bem aceitável pelo mercado mais exigente de imagens em 360 graus. Então, chegamos ao final de mais um conteúdo em 360 graus. Dessa vez falamos sobre a retirada do tripé, usando as ferramentas nativas do Photoshop e usando um plugin que é o SuperCube, que é um plugin de terceiros, mas que você consegue instalar ele dentro do Photoshop também para facilitar aí a retirada do tripé, tendo uma assertividade muito legal na construção, na reconstrução do chão ali na hora que você faz a retirada. Espero que esse conteúdo tenha sido relevante para você. Se você gostou, compartilha com um amigo, compartilha com uma pessoa que você acha que possa gostar desse tipo de conteúdo, que queira viver do tour virtual em 360 graus, com certeza vai fazer total sentido para ele. Dúvidas? Por favor, deixa aqui embaixo para a gente ter mais referências de conteúdo para o próximo vídeo. Eu tenho certeza que vai ajudar muito a nós e a você também, tendo aí um crescimento dentro deste mundo virtual em 360 graus. E no que precisar, conte com o Ribeiro.